gente entrar em conceitos propriamente dito, eu sempre gosto de falar que tecnologia hoje é algo que está em todo canto, né? É, e a gente tem tecnologia a cada instante, desde quando a gente acorda até quando a gente deita, e mesmo quando estamos dormindo ali, acompanhando a gente o tempo todo. Então, isso não é diferente, não é diferente no dia a dia da empresa. Então, assim como nós, pessoas físicas, usamos tecnologia no nosso dia a dia, as nossas empresas também precisam se valer desse recurso que é extremamente valioso e disponível para a gente poder utilizar. Então, as tecnologias, elas podem ser digitais, elas podem ser analógicas, né? Afiar uma faca é um tipo de tecnologia, naturalmente, mas elas estão ali para nos ajudar, para nos apoiar. Naturalmente, uma empresa que presta serviço usa tecnologia de qualquer tipo para oferecer o teu serviço no mercado. Da mesma forma, as empresas que vendem seus produtos e tudo mais. E a gente leva esse papo, principalmente aqui no Brasil, onde a gente é um país realmente bastante empreendedor, né? A gente percebe aí no, 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 no Brasil uma quantidade gigantesca de empresas, né? E dessa quantidade de empresas, as PMEs, elas representam cerca de 27% da nossa economia, o que é um valor, uma quantidade bastante significativa, né? E o que é legal destacar é que estas empresas, elas empregam 52% da mão de obra. Então, as pessoas, elas realmente estão conectadas às pequenas empresas, não só como colaboradoras, mas como consumidoras também, né? É um sistema complexo e bem interessante. Só que a gente eu faço um pequeno questionamento, né? No Brasil, a gente sempre fala, o Brasil é difícil, é um país complicado, e de fato, né? Às vezes é difícil empreender por conta de vários aspectos. A educação dos sócios, falta às vezes conhecimento, é um país com alta complexidade tributária, dificuldades de acesso a crédito, a legislação é muito complexa de um modo geral, né? Nesse cenário aqui, a gente tende a meio que eliminar um pouco a questão da dificuldade de acesso a crédito, porque com o estímulo 2020, a gente passa a ter uma proximidade e facilidade muito grande de conseguir viabilizar os projetos das pequenas empresas, o que é um fator realmente bastante estimulante, né? É algo que é muito bem-vindo num mercado como o Brasil. E se a gente comparar esse mesmo cenário com os Estados Unidos, a gente não tem essas dificuldades em todos esses aspectos. Então, aí você fala assim, bom, então é mais fácil empreender lá do que empreender cá? Mais ou menos. Se a gente comparar a questão de mortalidade, né, de empresas que fecham nos 2 primeiros anos de vida, a gente vai perceber que entre Brasil e Estados Unidos há um percentual muito parecido, quase igual, inclusive. Então, não são necessariamente esses aspectos que fazem uma empresa fechar, aqueles que eu comentei anteriormente, tá? Mas vão ser outros que a gente vai descobrir aí ao longo do nosso bate-papo. Mas o que a gente quer estimular aqui? A gente quer estimular esta faixa verdinha aqui, ampliar de forma sobremaneira, porque não adianta a gente sobreviver, né? O tal do vender o almoço para comer a janta. Sobreviver é uma coisa muito pouca, muito baixa para a gente poder falar assim, para a gente ter sucesso e conquistar tudo que uma empresa pode conquistar. O que a gente quer mesmo é garantir que as empresas prosperem. Então, esta faixinha aqui de empresas que prosperam, ela normalmente é pequena, mas com estímulos, como o do estímulo, parafraseando, com o do estímulo 2020, com o uso de tecnologia, de sistemas de gestão, como o que a gente oferece, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é muito possível você fazer a coisa do jeito certo e a empresa efetivamente crescer e prosperar de verdade, tá? Mas ainda fazendo um pequeno comparativo entre empresas do Brasil e Estados Unidos, focando nas PMEs, a gente percebe o seguinte, que PMEs aqui no Brasil faturam por ano cerca de 37 mil dólares. E lá 182 mil, ou seja, uma diferença de quase 5 vezes a mais, né? Agora, o que gera essa diferença? É aí que entra o ponto. O segredo, né, de você conseguir ser muito competitivo no mercado é ter eficiência e produtividade.
Só que para você ter eficiência e produtividade, necessariamente a gente precisa pensar no seguinte: é muito comum a gente, quando está falando em motivações pessoais e de empreendedores, de empreendedorismo de modo geral, a gente se chega nessas três razões aqui, né? Normalmente as pessoas, elas almejam ter mais tempo, ter mais dinheiro ou atingir metas. E o que vem na cabeça para atingir essas coisas normalmente significa trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Mas não é bem isso. A gente precisa olhar sobre ter um outro olhar a respeito de como atingir essas razões das motivações para a gente conseguir efetivamente equilibrar, né, a vida pessoal, a vida profissional e os outros aspectos que envolvem ali o dia a dia das pessoas. E aí a gente leva, então, esse bate-papo para um conceito de produtividade que leva à prosperidade. Prosperidade é um conceito muito amplo, né? Ele abrange de forma holística todos os aspectos de uma empresa, de uma pessoa, de um empreendedor, de um empreendimento. E para isso a gente tem que tocar as pessoas. Para que a gente consiga produtividade, alcançar prosperidade, nós temos que preparar as pessoas e equipar as pessoas. Né? Não adianta eu ter alguém altamente preparado para fazer um determinado trabalho, mas eu não dou a ferramenta certa. Né? Então, não adianta eu querer, por exemplo, já antecipando até um pouco o bate-papo, não adianta, por exemplo, eu querer oferecer um produto lá no e-commerce, lá na internet, se eu não tenho ferramenta para fazer isso do lado de cá para atender uma alta demanda. Então, a gente tem que associar isso de uma forma muito bem casada, para que a gente tenha pessoas preparadas e motivadas, consequentemente, mas ao mesmo tempo equipadas para poder executar e fazer o teu trabalho, né? E com isso a gente tem que, para a gente conseguir chegar lá, a missão número um de qualquer empresa é ganhar eficiência, mas não é ganhar só um pouquinho, é ganhar muita eficiência. A gente brinca na OMI que é assim, eu não quero fazer um plano para crescer 10%, para crescer 20%, para crescer 30%. Não, eu quero fazer um plano para multiplicar o meu resultado por 10, por 20, por 30, por 100. Esse que é o pensamento que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Por isso que a gente tem que ter pessoas capacitadas e equipadas para poder fazer isso acontecer. Tá legal? E para a gente viabilizar tudo isso, é natural, né? Dentro de uma empresa, a gente tem uma série de coisas que acontecem. Então, você tem negócios, processos, aumento de eficiência, aumento de performance, qualidade envolvida, quer seja do produto ou do serviço oferecido. Tudo isso anda muito casado e tem que estar muito bem azeitado como essas engrenagens, tá? E a gente consegue, então, com as pessoas capacitadas, aumentar a produtividade usando tecnologia. A tecnologia vem para nos ajudar exatamente nesse ponto. É aí que entra no principal tema do nosso bate-papo aqui, que é falar um pouquinho sobre ERP. ERP é um termo antigo, né? O pessoal aqui é bastante jovem, mas esse é um termo cunhado décadas atrás e ele tem a ver com uma forma de você fazer a gestão da empresa, né, dos recursos da empresa de forma organizada e casada, de modo a você conseguir obter os melhores resultados. E aí você tem todas as áreas da empresa envolvidas num processo de negócio apoiado por uma ferramenta, por um sistema de gestão. Então, quando a gente fala sistema de gestão e ERP, é a mesma coisa. Né? Alguns falam assim, eu quero um sistema de emissão de nota. Tudo bem, é um sistema de emissão de nota, mas por trás você vai ter o conceito de sistema de gestão. Então, quando a gente fala em ERP, nós estamos falando em ajudar a empresa a se oferecer no mercado, a vender melhor, a comprar melhor, a gerenciar seus recursos financeiros, né, a fazer, a permitir fazer análises para você realmente tomar as decisões acertadas. E aí tem um conceito bem interessante que ficou muito evidente no início da pandemia, lá no ano passado, né, lá em março, mais ou menos, que é um tal de um conceito chamado cash runaway. Ou seja, o quanto que eu tenho de dinheiro para eu perseguir e percorrer
o meu caminho que eu estou prevendo percorrer nos próximos meses, até eu não ter mais recursos. Então, você consegue, através de um sistema de gestão, fazer essa projeção, né? O famoso fluxo de caixa. Então, tem alguns conceitos que você conhece muito bem da teoria da administração, mas que amarrado a um sistema de gestão, você consegue associar as duas coisas e de forma ferramentalizada, você consegue obter os resultados mais interessantes possíveis. Então, aí, a gente tem dois conceitos, né? De ERP, Enterprise Resource Planning, que é um sistema de gestão empresarial que otimiza o dia a dia da empresa. Eu vou mostrar daqui a pouco um quadro que, assim, é aterradora a diferença entre você usar a ferramenta e não usar a ferramenta. É incrível o quanto você consegue obter de produtividade e assertividade nos resultados, tá? E nos dias atuais, a gente fala muito da nuvem, né? O conceito de nuvem, ele veio lá de um termo também antigo e normalmente de empresas de telefonia que se chama SaaS, que é o Software as a Service. Ou seja, você usa um sistema, você usa um produto de software como se fosse algo que você pluga na tomada e usa, um liquidificador. A gente faz o quê? A gente coloca ele na tomada, aperta o botão e ele está funcionando. A TV, a mesma forma, né? Quando você faz uso de um equipamento sem que você precise conhecer toda a complexidade envolvida por trás, você está falando de coisas plugáveis. E a nuvem, ela permite a gente fazer isso. E a gente usa a nuvem o dia todo. Né? Quem que acessou hoje, por exemplo, o Bankline para ver o saldo do banco, ou para você fazer uma TED, ou pagar uma conta, ou fazer qualquer análise? Provavelmente todo mundo aqui acessou o Bankline hoje. Acessou a nuvem para isso. Quem que recebeu um e-mail, quem trocou uma mensagem por WhatsApp ou Telegram, né? Então, todas essas ferramentas, elas estão aí na nuvem para a gente utilizar. E isso só vem trazer mais facilidade e segurança para a gente. Tudo bem, a internet tem os seus pontos, né? A nuvem tem seus pontos de insegurança? Tem, mas isso tudo é mitigável por meio de ferramentas também, tá? E aí a gente vem aqui e vê que SaaS, na verdade, é a nossa querida e amada nuvem, onde tudo pode ficar lá. Então lá fica seu servidor de e-mails, fica o backup do seu WhatsApp, fica lá o backup do seu iPhone, o backup do seu celular que usa o Android, tudo fica na nuvem, inclusive o teu sistema de gestão. Tá? Então, tudo está ali para poder proporcionar facilidade e agilidade nas operações. E aí a gente desce um pouquinho mais o conceito. Então, quando a gente fala em ERP, nós estamos falando em grandes temas de tudo isso, de gestão financeira, de emissão de nota, né? E aí, quando a gente fala de nota, você tem o ambiente de venda de produto e prestação de serviços. Então, tem aquela famosa comunicação que você tem que fazer com a Secretaria da Fazenda ou com a Prefeitura da tua cidade. Tudo isso é muito chato e tudo isso é muito complexo de você ficar fazendo na mão. Quando você tem um RP por trás, ele faz isso por você, né? Então você fala em gestão de compras, gestão de estoque, né? Você fala em ter acesso a ambientes em que você pode publicar os seus produtos lá no marketplace ou na sua loja virtual, lá no seu e-commerce. Você fala de CRM, onde você consegue gerenciar oportunidades de negócio, fluxo de caixa. Todas essas questões envolvem gestão de negócio por meio de uma ferramenta ERP. E aqui a gente fala de duas coisas bem importantes, né? Quando nós falamos lá atrás, envolva as pessoas capacitadas e com a ferramenta. Então, o ERP é a ferramenta. Mas para usar uma ferramenta dessas, você precisa de capacitação. Então, o treinamento, por mais que não seja o ERP, ele faz parte do processo de uso de um ERP. Você precisa conhecer como é que as coisas funcionam. E no fim das contas, você tem conexão com o mundo. Então, você tem conexão com seus clientes, com seus fornecedores, e você tem conexão também com um fornecedor de serviço muito importante na vida da empresa, que é o escritório contábil. Então, quando você conecta o teu ERP lá com o teu escritório contábil, você passa a ter uma relação bastante simbiótica com esse profissional
que ajuda a tua empresa também a tomar as suas melhores decisões, a fazer as suas análises mensais e anuais e fazer a empresa crescer, escalar o negócio, tá? E aí, aquela comparação que eu havia comentado com vocês um pouco mais cedo. Olha que coisa interessante. Aqui é um cenário hipotético, não, um cenário real, né, em que a gente está falando de fazer de fazer o processo de gestão, de emissão de notas de venda diárias numa quantidade de 10 vendas. Quando você usa um sistema de gestão e quando você usa processos manuais, estas atividades que estão à sua esquerda aqui, todas elas vão acontecer. Só que, dependendo da coluna em que você está aqui, você vai ocupar mais tempo da tua equipe ou menos tempo. Então, você precisa pegar o pedido de venda do cliente. Legal. Então, você usa de um lado um bloco de papel, uma planilha, do outro lado você usa a ferramenta. Para emitir a nota fiscal, de um lado você usa a ferramenta, do outro lado você usa um emissor gratuito que tem por aí na internet, só que você tem que digitar tudo manual. E cada detalhe tributário também. Lembra? Né? A questão tributária aqui no Brasil é algo bastante complexo. Não é assim de cabeça e facilmente que você coloca aí todas as informações numa venda no que diz respeito à parte fiscal. Ah, vou cobrar o meu cliente com um boleto. Legal. Aqui, a ferramenta gera para você. Do outro lado, você tem que ir lá no site do banco, digitar o boleto, cadastrar o cliente e tudo mais. Quando você vai conferir se o cliente pagou ou não aquele boleto que você mandou para ele, aqui a ferramenta faz por você. Do lado de lá, você tem que entrar lá no banco, ver se pagou e anotar aqui no seu caderninho, na sua planilhinha, ver se a coisa aconteceu ou não. Então, e quando eu preciso saber os níveis de estoque da empresa? De um lado, você tem tudo já pronto dentro do sistema, porque é tudo integrado e tudo acontece de forma automatizada. Do outro lado, você tem que consultar seus cadernos, seus cardex, né, suas planilhas, e isso leva muito tempo. No frigir dos ovos, olha a gigante diferença que existe entre você usar um sistema de gestão que faz todo esse processo de maneira automatizada, encapsulando toda aquela parte chata, repetitiva e complexa, versus um processo manual. Aqui, 10 vendas num dia vão ocupar 51 minutos de um profissional, cerca de 51 minutos. Do outro lado, vão ser 11 horas e 34 minutos. Uma pessoa não trabalha tudo isso por dia, a não ser nós, né, que estamos acordados até agora. Mas aqui você precisa de duas pessoas. Duas pessoas, elas custam muito no dia a dia da empresa. Tem férias, tem falta, tem dificuldade. E essas pessoas, elas podem sim serem empregadas na empresa, mas fazendo não um trabalho manual e repetitivo, mas um trabalho que eleve e de forma escalar o resultado da empresa, usando ferramenta, tá? Então, esta é uma comparação bem importante da gente destacar, porque mostra a diferença entre você usar ferramenta e não. Vai a pé aqui de São Paulo até Rio de Janeiro. Vai de carro. Vai de avião. Olha as diferenças de tempo, né? É mais ou menos essa comparação. Aqui você está indo de avião. Aqui você está indo a pé, tá? Então, a ideia é a gente se convencer de que não tem como fugir. Até porque, aqui no Brasil, tanto o pequeno empreendedor como aquele empreendedor gigantesco, ele é cobrado pelos órgãos governamentais de forma exatamente igual. Você já deve ter ouvido falar de SPED, né? São aquelas obrigações fiscais que você tem que entregar periodicamente para aquelas empresas que têm essa obrigação. É, assim, um terror quando você fala sobre isso. Se você não tiver um sistema de gestão, você não tem nem condições de fazer isso. Você tem que deixar tudo na mão do contador, que vai ter os seus documentos ali para digitar e gerar esse processo. Olha o tempo, olha o trabalho, tá? Então, isso daqui é para a gente refletir como a tecnologia ela transforma o nosso dia a dia. E a gente sabe que no nosso dia a dia, a tecnologia vem transformando sobremaneira a forma como a gente interage com o mundo e com as pessoas. Aqui são exemplos lúdicos, né? Quem diria que táxi viraria que você ligava, tinha um cartãozinho de alguém para você chamar, hoje você vai lá no app e chama a pessoa, né, e a pessoa vem te buscar em casa sem que você tenha contato nenhum, né? Então, as coisas elas
se tornaram muito fáceis com a tecnologia. Isso é exatamente o que você tem que se convencer de que na empresa o processo é igual. Não adianta eu ter em casa tudo que há de bom e melhor e facilidade, né, para eu poder usufruir da tecnologia. Aí eu chego na empresa, tudo quadrado, tudo chato, tudo... Não. Os ambientes, eles hoje estão muito integrados, apesar de que quase todo mundo está em home office, né? Mas o que eu quero dizer é que as ferramentas que a gente utiliza no nosso mundo pessoal e no nosso mundo profissional, elas têm que trazer tranquilidade e facilidade no nosso dia a dia. Então, a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor sempre, sempre. E aí, quando começou o processo da pandemia, né, e mesmo antes, isso já vem sendo falado com bastante frequência. Fala-se assim, ah, eu tenho uma loja e minha loja está fechada. Aí eu só posso atender por delivery. Poxa, eu não tenho nada implementado, nada desenvolvido para fazer uso disso. Aí começou-se a falar muito em marketplaces e lojas virtuais. O que significa isso? Significa que você pode extrapolar o mundo físico e geográfico de onde você se encontra, vendendo o teu produto ou até mesmo o seu serviço, oferecendo isso para o mundo. Né? E usando a tecnologia, isso é muito possível de acontecer. Quando você entra lá na Amazon, quando você entra lá no Submarino, no Mercado Livre, Magazine Luiza, em qualquer loja dessas, e você procura um produto, não é necessariamente a Amazon que está comprando aquele produto e fornecendo. Tem alguém por trás. Então, ele é um marketplace. Ela reúne um monte de empresas que oferecem os seus produtos através dela. E é possível você conectar o teu ERP com a Amazon, com o Submarino, com Americanas, com o Mercado Livre? 100% factível. E de forma extremamente automatizada. E aí existe uma outra métrica que diz assim, você fala, eu não preciso ter um ERP, eu entro nesses sites, ou entro lá, por exemplo, no Mercado Livre, eu crio uma conta, eu publico os meus produtos e aí eu vendo tudo por ali. Eu sei que ele emite a nota fiscal por lá, né? Ele cobra por ali, integra lá com o meu Mercado Pago, aquela coisa e tal. Legal. Agora, vai escalar esse negócio. Sabe quantas vendas você consegue fazer, por exemplo, no Mercado Livre, gerenciar a entrega, emissão da nota, atender o pedido e coisa e tal, por dia, uma pessoa? No máximo 20 vendas. Né? E assim, estourando, no máximo 20 vendas. Agora, e se você tiver uma demanda de 2.000 vendas no dia, aí acabou, você não vai conseguir atender o teu cliente, entendeu? Então você precisa, não basta usar a tecnologia que está lá na ponta, você tem que usar a tecnologia estruturante que conecta as coisas. E o RP, ele faz isso, ele te ajuda a fazer isso. Além disso, você pode falar assim, não, eu tenho a minha loja virtual, eu tenho o meu e-commerce desenvolvido em cima de uma plataforma existente do mercado. Tudo bem, o teu RP pode se conectar no seu e-commerce e fazer com que aquele produto que você tem para vender seja publicado. Quando alguém compra lá no seu e-commerce, ele vem aqui para dentro do teu RP, você emite a nota, cobra o cliente, dá baixa no estoque. Todos os processos envolvidos estão ali. Né? E hoje em dia a gente ainda fala de contas que são virtuais, né? Das contas eletrônicas. Então, quando você fala em banco eletrônico, ou você começa a pensar ali, como que você interage com tudo isso? Hoje, por exemplo, a gente tem uma solução, né, que é uma conta digital, em que você consegue operar de dentro do sistema. Então, eu posso emitir o meu boleto aqui, e esse boleto já está registrado, foi para o cliente pagou, ele já foi anotado aqui que já está pago, não preciso fazer aquelas transferências de arquivos de um lado para outro. Então, as contas digitais é uma evolução da conta bancária, e ela facilita o dia a dia nosso. O Pix veio ali para facilitar as transações financeiras entre as pessoas e empresas, né? A gente já está preparado para ter uma conta digital dentro do sistema. Então, quando a gente olha para um sistema de gestão, quando a gente olha para a gestão de um modo geral, quando a gente olha para a tecnologia, a gente precisa pensar em escalar, de modo a você não fazer aqueles passinhos pequenos de crescimento. Você precisa pensar grande. Para isso, você precisa ser diferente. Aqui é uma alusão
àquele livro do Oceano Azul, onde você tem uma série de empresas se debatendo num mar vermelho de concorrência, quando você pode pensar diferente, pensar fora da caixa e fazer algo diferente, totalmente diferente do que o mercado oferece. É natural que quando alguém faz algo diferente, um monte de gente corre atrás para fazer igual, mas você sempre vai estar na frente. Sempre pensando diferente, você está a um passo à frente das pessoas e das outras empresas. Então, como um resumo desse bate-papo aqui, eu já vou dar uma alternada lá para dentro do sistema. A gente sabe que a missão do momento de toda a empresa é reduzir os gaps de eficiências operacionais e estratégicos para você tomar as melhores decisões e ser mais produtivo e mais competitivo. Só dessa forma as empresas elas ganham fôlego para conseguir se destacar no mercado. E de que forma a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Não tem jeito. Você precisa de ter um sistema de gestão. Você precisa embarcar na forma de você gerenciar a empresa os conceitos que o mercado vem oferecendo. Então, educação empreendedora é algo extremamente válido. Então, a gente oferece esse tipo de educação empreendedora, por exemplo, aqui na OMI, através da nossa OMI Academy. Depois eu mostro para vocês, entro no site, vocês podem entrar lá, se cadastrar gratuitamente, tem lá 500 horas de cursos nas mais diversas áreas para você poder se capacitar e capacitar a sua empresa e os colaboradores de um modo geral. E acesso a serviços financeiros, como, por exemplo, esse do Estímulo 2020, do Estímulo 2020. Tá? Então, esses três pilares, né, entenda isso como pilares de verdade, eles vão garantir que você consiga de verdade se destacar como a alusão desse slide aqui. Tá? E eu não tenho como não falar disso, né? Porque eu sou diretor da área de sucesso do cliente e a gente tem como mantra o cliente no centro das nossas preocupações, porque tudo que uma empresa faz é para atender os seus clientes. Então, a razão de existência das empresas são os seus clientes, né? Na oferta dos produtos e serviços que ela oferece. Então, foque no cliente, ouça o cliente, tenha escutativa, atenda às necessidades do cliente conforme o que você pode oferecer para ele. Então, tem uma relação verdadeira com o cliente, de modo a você não frustrar e não se frustrar. O cliente ele espera verdade na relação com as empresas, espera apoio e resposta e ser ouvido. Esse é um tema muito em voga nas empresas do mundo todo e que toma um peso muito grande. Então, usando tecnologia, pessoas capacitadas, serviços financeiros e ajudando o teu cliente a resolver o problema que ele precisa de resolver com um produto ou serviço que você oferece, você vai estar surfando ali no melhor dos mundos, tá? E a gente tem que pensar simples, né? A gente sempre fica pensando, nossa, eu quero fazer um negócio aqui, NASA, eu quero fazer coisa complexa, uma coisa linda, maravilhosa. Não, pensa simples. Pensa simples e passo a passo para a coisa acontecer. Só que isso não exime você de usar soluções que encapsulem toda a complexidade para você oferecer de forma simples o que você quer oferecer no mercado. E é isso que um sistema de gestão, por exemplo, como o Omnia, ele oferece. E aí, olha só, eu vou alternar minha tela aqui para o ambiente em que eu estou mostrando aqui o sistema Omnia, né? Lá na nossa página você tem aqui uma série de informações, né, para você entender o que a gente oferece, recursos do sistema e tudo mais, tá? E quando você entra lá dentro da sua área, você tem acesso ao teu sistema de gestão. E esse é o OmniFit. Sabe o que é o OmniFit? O OmniFit, ele é um sistema que não tem cobrança de mensalidade nenhuma para você poder fazer a gestão da sua empresa desde o primeiro dia que você estiver trabalhando no mercado. Tá? Então, não existe cobrança de mensalidade, né, para você poder usar o OmniFit. Para empresas que faturam até 180 mil por ano, ele está disponível para você poder gerenciar
as suas vendas, emitindo as suas notas fiscais, comunicando com a Secretaria da Fazenda, emitindo seus boletos bancários, dando baixa no estoque dos produtos que você vendeu, gerando as contas a receber e contas a pagar conforme as compras que você fez e as vendas que você foi realizando e ou serviços que você foi prestando, tá? Então, quando a gente olha para um sistema de gestão, nesse exemplo específico aqui do OmniFit, você consegue fazer o quê? A gestão das suas vendas com emissão de nota e boleto, a gestão dos seus serviços com emissão de nota e boleto, a gestão das suas compras e do seu estoque, toda a gestão financeira da empresa para você conseguir ter aquilo que eu comentei lá no início, né, o fluxo de caixa, você conseguir analisar o seu cash runway, ou seja, o quanto eu tenho de estrada com os recursos que eu tenho agora para ver a sobrevida da minha empresa. Olha um exemplo clássico aqui, ó. Vou entrar nesse módulo. A primeira coisa que você vê quando você entra aqui dentro do módulo Finanças do OmniFit, ele te mostra um resumo do saldo das suas contas, do que você tem que pagar na data e o que está em atraso, o que você tem que receber na data e o que está em atraso, quais são os seus maiores atrasos de contas a receber, de contas a pagar. Ou seja, isso daqui eu chamo de checklist, de to-do list do dia. Tem que resolver isso daqui no dia. O cliente, eu tenho que cobrar ou renegociar com ele. O fornecedor, eu tenho que pagar ou renegociar com ele. Então, a gente consegue já, de uma maneira simples, mostrar o que você tem que fazer no dia olhando para o aspecto financeiro. E todo dia o sistema ele manda para você no seu e-mail o que a gente chama de resumo executivo, que é esta análise ali, desse painel ali atrás, de forma analítica, o que está vencendo, o que está vencendo tanto de conta a pagar, como de conta a receber. Tá? Então você vai lá, programa, todo dia quero receber 6, 7 ou 8 horas da manhã, ou 10 horas da manhã, o meu resumo executivo, para começar meu dia, olhando meu e-mail e me organizando, me planejando, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer aqui todos os meus controles financeiros, né? De contas a pagar, de contas a receber, consigo emitir os meus boletos usando o OmniCash, por exemplo, ou outras contas bancárias de outros bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e os bancos aí que a gente tem no país. Eu consigo fazer aqui a conciliação do meu extrato bancário, né? Ou seja, eu tenho que chegar no final do mês com a certeza de que tudo aquilo que eu movimentei nas minhas contas correntes ou na minha conta corrente esteja conciliado aqui no meu livrinho de fluxo de caixa, para eu garantir que eu não esqueci nada de lançar, para eu poder fazer o quê? Análises assim, ó. Eu vou emitir aqui, por exemplo, um fluxo de caixa por categoria, né, que a gente chama de conta financeira aqui, né? Pode ser por cliente ou fornecedor também. O que é a categoria? A categoria, ela é uma forma de você classificar as coisas. Pagamento de aluguel, vendas, prestação de serviços, pagamento de salários, pagamento de impostos, energia, telefonia, despesas administrativas de modo geral. Aqui, olha, nesse exemplo lúdico, eu comecei o meu ano com este saldo, aí eu tive este tanto de receitas e esse tanto de despesas no mês de janeiro. Aí, um menos o outro, eu cheguei nesse resultado e vou acumulando. À medida que eu vou tendo mais receitas e mais despesas, os meses seguintes, ele vai acumulando os lançamentos todos aqui e você consegue ver, puxa, aqui nesse mês a minha empresa vai ficar negativa, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Ou eu renegocio com os fornecedores, postergando alguns pagamentos, ou eu procuro vender mais, ou prestar mais serviços para ter mais entrada de receita, ou eu faço um empréstimo. Então, são essas análises que você consegue fazer usando, por exemplo, uma análise de fluxo de caixa. Tá? Você consegue efetivamente entender o que está interferindo e contribuindo para o resultado que você está vendo aqui nesse período, por exemplo, que você está analisando. Nesse caso aqui, eu estou analisando o mês todo. Este mesmo tipo de relatório, você fala assim, pô, mas aqui eu estou vendo o mês, eu queria ver no dia a dia. Tudo bem, você consegue fazer isso através, por exemplo, de um relatório desses, aí eu vou colocar aqui só até janeiro, para
Porque aí você fala assim, bom, eu vi aqui o mês, mas eu quero descer no detalhe. Aonde que as coisas estão acontecendo? Legal. Aí você usa o quê? O fluxo de caixa diário, onde você vê aonde é que realmente a coisa está pegando dentro do mês. E aí, naquele dia, você faz aí as suas intervenções administrativas e gerenciais, tá? Então, a ideia de você usar um sistema de gestão é que você consegue ter processos de negócio para gerenciar suas vendas. Então, aqui, cada cardzinho desse representa uma venda. Quando você coloca lá, arrasta ele para faturado, ele emite a nota, dá baixa no estoque, gera boleto e manda por e-mail para o cliente. Isso é uma venda. Imagine lembra lá do outro lado que você tinha que fazer tudo na mão, cada um desses passos? É aqui, aqueles minutinhos que você está captando o pedido e faturando. Ou então, está prestando um serviço e aí você vai emitir a nota fiscal lá na prefeitura ou o recibo de prestação de serviços e é aqui que ele vai fazer a comunicação com a prefeitura, emitir a nota, gerar boleto, gerar contas a receber e tudo mais, tá? Então, essa é a proposta do HomeFit. Ajudar você a pensar nas tarefas do dia a dia e fazer a gestão da sua empresa acontecer com cliques, né? Pensando nesse processo aqui que eu comentei com vocês, né? Que é aquele comparativo. Quando você usa um sistema de gestão, você está falando disso daqui, ó, deste ganho de produtividade, tá? É exatamente isso que você ganha quando você está usando o sistema de gestão. E é isso, pessoal. Essa acho que é a mensagem principal, né, que eu queria passar para vocês. E aí acho que a gente pode abrir um espaço para perguntas. Pessoal, podem ficar à vontade para ligar o microfone e a câmera também para a gente ver o rosto de vocês. Mas caso vocês não consigam, podem mandar no chat que a gente fala aqui também. Legal. Raquel, eu vi você dando um oi. Você quer falar alguma coisa? Eu, Raquel. a Beto também. Oi, Então, Beto. Tudo bom? Tudo jóia, Beto? Está com o meu apelido aí, meu nome é José Roberto Napolitano. Tá tudo em ordem. Ah, meu xará, José também. Queria fazer um comentário, não é nenhuma pergunta ainda, mas é um comentário que é muito pertinente. Bom, eu sou consultor em gestão empresarial há muitos anos já, Legal. quase 40, um pouquinho, né? Então, fazer uns dias, né? E eu, durante a minha jornada de trabalho, eu tive contato com muitos ERPs, fui vendedor de ERP, do IFS, que é um ERP sueco, eu trabalhei com SAP, trabalhei com, pois, enfim, diversos deles, tá? O JD Edwards. E o ano passado eu conheci, tive contato com o Omni, Legal. né? Eu tô morando em Curitiba agora, aqui, eu sou de São Paulo, mas estou em Curitiba, e tive contato com o Omni. E através de um contador que tem aqui, que é parceiro da Omni. Legal. E olha, eu vou dizer para vocês, eu fiquei assim muito satisfeito de ver uma solução simples, leve e que reúne tudo aquilo que a empresa precisa. Então, recentemente, isso foi no começo do ano passado, 2020, e quando foi no agora próximo de setembro, outubro deste ano, eu trabalhei para uma empresa que eram, na realidade, 3 empresas, e eles não tinham sistema, nenhum sistema. E eu adquiri, juntamente com eles, o OMI, né? E nós implantamos nas 3 empresas, empresa de engenharia, serviços, né? Empresa de portaria remota e outra empresa fabricante de equipamentos eletroeletrônicos. Legal. Olha, com uma facilidade tão grande de implementação e de utilização, assim, muito grande. Mas, olha, realmente é um produto espetacular. Tanto é que eu já naveguei aí pela Academy, já fiz 9 cursos de vocês, fiquei fã. Fiz contato com o Wagner, já Legal. fizemos uma boa amizade com o Wagner, que é diretor comercial aí. Exato. Batemos um papo longo já no final do ano passado. E uma coisa que é importante, né? Por que eu cheguei até aqui? Você falou muito em fluxo de caixa. Olha, como consultor, eu já passei por muitas empresas. A Uhum. coisa mais difícil que você encontra hoje no mercado é ver uma empresa ou um empresário que tem um bom fluxo de caixa. Eles não têm. Estou falando de empresa que fatura 350 milhões por ano. Não tem um bom fluxo de caixa. Uhum. Então,
eu percebi que o homem, ele te traz uma facilidade de você montar o fluxo de caixa que você tem nas outras soluções também de ERP, mas com uma dificuldade muito grande de você fazer o fluxo de caixa. Quer dizer, você precisa muito da intervenção humana, né? E no homem, o que eu percebi, durante esse período todo de trabalho, uma das coisas que mais pegavam era você treinar, preparar pessoas para poder utilizar o sistema. E essas pessoas, muitas vezes, não conheciam o próprio negócio que elas estavam fazendo. Aí junta não conhece o negócio e não conhece o sistema, começa a ficar um custo tão alto para a empresa que o empresário começa a duvidar se aquilo é uma boa solução para ele ou não. E aí ele perde um pouco da motivação. Então, com o homem, eu percebi que você consegue realmente fazer certas atividades e certas... Basicamente, eu vou dizer para vocês, fui eu que implantei, só com a ajuda do chat de vocês, perguntando como é, como é que não é, foi feita a parametrização. E as pessoas que tinham que utilizar, rapidamente, através dos treinamentos que vocês têm lá, aqueles treinamentos gravados, conseguiam entender o processo e fazer. Então, isso aí motiva muito o empresário, porque é uma facilidade muito grande. Ele não tem um custo muito alto nesse sentido, ele tem resultados positivos, né? Tanto é que na minha empresa de serviços, de consultoria, eu já implantei o Home Fit, mas já estou infeliz, eu já quero subir de grau porque eu quero a CRM. O CRM para mim é muito importante. E ele aí não tem, né? E eu estou falando isso aqui assim, não só especificamente para você, mas para todos que estão ouvindo, porque eu percebi que tem muita gente que talvez esteja presente e não conhece o homem, né? E realmente uma coisa assim que me chamou muita atenção também com o homem foi o ganho que você tem de trabalhar 100% com nuvem, né? Você não tem essa necessidade, você simplesmente vai lá, conecta o computador, login sem entrou, está lá dentro, faz o que você tem que fazer. Eu precisei emitir notas de faturamento para o cliente e eu nunca tinha feito. A pessoa que fazia não estava presente aquele dia, eu entrei lá e consegui emitir as 3 notas. Então, isso é uma facilidade muito grande para o empresário. Agora, mais do que isso, é o BPO financeiro. Esta realmente é uma sacada muito grande. Eu sei que existe muita gente aí que já está falando nisso, mas o mercado está verde ainda, cru. E isso é um processo muito forte, deve crescer muito. E provavelmente eu vou abrir uma linha nos meus negócios aqui, vou fazer BPO financeiro. Só precisa achar o contador, você precisa ter uma empresa de contabilidade, né? Pessoal, para quem não sabe o que o Roberto está falando, quando a gente fala em BPO financeiro, você está falando em terceirizar o processo de gestão financeira da empresa. Então, por exemplo, você tem contadores e empresas de consultoria especializadas no mercado que se propõem a fazer o processo de gestão para você. Então, você se dedica 100% no seu negócio, nas suas vendas, nas suas prestações de serviço, e você cria um canal de comunicação com este profissional ou com esta empresa, e ela usa, por exemplo, o OMI para fazer a gestão da sua empresa. E você obtém os relatórios, obtém os resultados, faz as suas análises, mas não opera efetivamente o sistema, entendeu? Você terceiriza isso. Assim como você terceiriza a contabilidade, a sua folha de pagamentos. Você também pode terceirizar a gestão financeira também. Perfeito. Só para finalizar, então, eu acho que isso é um produto, uma solução, eu vou dizer assim, muito importante e que você consegue fazer facilmente com a OMI, que eu acho que a OMI está preparada para isso, eu não conheço outros que estejam preparados ainda para fazer o BPO financeiro. E porque muitas empresas, vamos dizer assim, pequenas, micro e pequenas, é o próprio empresário que faz o financeiro. E ele acaba de deixar o core business dele, que é comprar, transformar e vender muito bem feitinho, para poder fazer o financeiro. Você faz com uma qualidade muito melhor, utilizando o homem. Ou seja, a um custo assim realmente fantástico. Então, eu espero ter contribuído aí com relação a essas informações que eu tenho coletado aí no mercado, de uma maneira geral, né, na consultoria. Tenho certeza, BPO financeiro vai crescer muito e o homem também. Principalmente se depender de mim. Você legal. Tá Muito obrigado.
Muito obrigado aí pela sua visão bem estratégica e favorável a ajudar as pessoas a entenderem que precisa de usar uma solução de verdade, entendeu? E de verdade, o que a gente parece utópico, né? Quando a gente fala que nosso propósito é ajudar o Brasil a crescer. Parece uma sementinha, mas olha, se vocês observarem, nós de clientes que usam Omnia hoje mensalmente passam faturamentos de cerca de 9,5 bilhões de reais, somando todos os faturamentos de todas as empresas. Isso é quase 2% do PIB do Brasil. Olha que legal, né? É uma responsabilidade assim absurda, é gigantesca, porque tem que estar no ar lá milhares de pessoas usando o sistema todo o tempo e tudo mais. Mas olha, o nosso propósito é levar facilidade para o empreendedor para fazer de verdade a coisa acontecer de uma maneira muito organizada e estruturada, tá? O Beto comentou antes, mas se alguém já quiser ir fazendo perguntas, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, só para mostrar uma coisa para vocês que eu comentei. Deixa eu tirar aqui essa janelinha para cá. Quando a gente fala lá de soluções, né, de solução empreendedora, nós estamos falando aqui, ó, da Omni Academy. Hoje a gente está falando aqui, né, ó, que é a OmniFit. A Omni Academy também está, quando iniciou-se a pandemia, a gente colocou a Omni Academy 100% gratuito para todo mundo que quiser se valer do que você tem aqui de material para você poder estudar. Então aqui você tem cursos de formação pessoal, curso para você usar na sua empresa, como vender mais, como gerenciar a empresa. Olha o BPO aqui, viu só? O BPO está aqui, ó, Business Process Outsourcing, tá? Programação de neurolinguística, normalmente usado em vendas consultivas, como você usar o LinkedIn para você projetar a tua empresa no mercado, liderança e gestão de pessoas, ou seja, entrem aqui, se cadastrem, é realmente gratuito, vale muito a pena vocês fazerem uso desse ferramental, viu? De verdade. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Mais alguma contribuição? Oi, José. Oi, pois não, Fábio. Posso falar, Isa? Claro, fica à vontade. Por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou diretor de operações e de tecnologias do Estímulo, né? A gente também usa o OMI lá no Estímulo. O pessoal do financeiro adora, só tem elogios também. Que legal, Fábio. Mas aqui me colocando muito mais no papel de um pequeno empreendedor, né? Eu estava imaginando aqui, né? Eu, como um pequeno empreendedor, tenho uma empresa e eu quero começar com ERP. Então, eu decidi que eu vou pela OMI, né? E eu vou implantar. Quais seriam os primeiros módulos, né, que a OMI costuma oferecer, que tem um bom valor agregado, que vale a pena, né, você colocar no ar? E que tipo de investimento eu preciso fazer? Claro que não necessariamente, o OmniFit é gratuito, né? Mas eventualmente eu vou precisar treinar minha equipe, eu vou precisar desenhar processos, né? Então, como é que é o processo de entrada, de implantação de um ERP e quais os benefícios principais logo no começo? Legal, Fábio. Legal. Obrigado aí pela pergunta, é bastante pertinente. Quando a gente fala em OmniFit, até os treinamentos são gratuitos, tá, Fábio? Então, a gente disponibiliza para os clientes um conjunto de treinamentos dos módulos que o sistema oferece e você pode assistir quantas vezes quiser, né? Todas as pessoas da empresa. E aí, em paralelo, você tem a equipe de suporte, como o Beto falou, que está ali no chat atenta para responder qualquer pergunta, para acompanhar, eventualmente, ali uma configuração que você não está conseguindo fazer ou não compreendeu como faz. Então, para quem usa o OmniFit, tudo isso é gratuito. O que você vai, por exemplo, ter custo quando você fala em OmniFit? Lembra quando eu falei lá do Marketplace? Eu quero ter o OmniFit, mas eu quero publicar os meus produtos lá na Amazon, lá no Mercado Livre. Aí você vai ter um custo. Por quê? Porque é um parceiro que a gente disponibiliza na nossa Home Store. A Home Store, todo mundo já entrou na Google Store ou na Apple Store do seu celular, né? É a mesma coisa, a gente também tem isso. Então, são soluções complementares ao sistema, e uma delas, por exemplo, é a possibilidade de você plugar um sistema no Omni para você publicar as suas coisas no Marketplace. Aí tem um pequeno custo, tá?
Isso você pode, entrando lá na nossa página, na store.omi.com.br, tem o custo direitinho ali do quanto fica para você, para você fazer o treinamento e tudo mais. A minha empresa é uma lojinha que tem uma porta na rua. Então, aí você precisa ter aquele famoso PDV, né? Que é o ponto de venda. Tem que ter a maquininha lá, o o emissorzinho. Aqui em São Paulo tem que ter aquele aparelhinho que é o SAT. A gente tem ferramentas nessa Home Store para você poder plugar no OMI e emitir as suas notas fiscais, as suas NFCEs. Sim, também. O NFC SAT? Sim, também. Tem um custo. Este custo você vai pagar quando você usa o FIT. Agora, quando você, por exemplo, cresce, a empresa já ficou um pouco maior, começou a faturar mais que 180 mil, ou seja, você começou a ter volume nos seus negócios. Aí a gente tem um processo de precificação conforme as faixas de faturamento, tá? Então, lá no nosso site também você tem ali, fica bem explícito, aba preços. Aí você vê o quanto você paga para você poder começar a usar uma ferramenta já, inclusive com o CRM no meio, né, com a captura de notas fiscais das compras de produtos, que é o que a gente vai falar na próxima quarta-feira, né, que é o Home Full, que tem todos os módulos. Mas eu digo para você que esses add-ons, né, que a gente fala, eles vão agregando um pouco de valor para você pagar, mas o resultado, o valor agregado que ele te proporciona, naquela linha de eu não ter que fazer tudo na mão e fazer de forma integrada, que o valor compensa muito. E é barato, de verdade, não é caro. Tá? Então, tem ali Legal. soluções bem interessantes. E só um intervalo aí, só para ver se eu entendi, mas o que eu achei legal, assim, me parece que você entra, é gratuito, então as primeiras funcionalidades você consegue usar sem ter custo nenhum. Sim. E à medida que você precisa, você pode plugar um módulo aqui, um módulo ali, e esse custo, ele, eventualmente, ele é bem acessível, né? O custo-benefício é muito vantajoso, ou seja, a OMI vai crescendo junto com a empresa, né? Você vai acoplando os módulos à medida que você tem necessidade. Legal. É bem essa ideia, viu? E isso significa que a gente consegue suportar a empresa desde quando ela é bem pequenininha, é baby ali, até quando ela é uma empresa gigantona. Para vocês terem ideia, nós temos empresas que faturam 2 bilhões por mês e estão ali usando o Omni. Nós, Omni, usamos o Omni para fazer a gestão da empresa. Então, todos os meses nós temos lá dezenas de milhares de notas fiscais e boletos emitidos cobrando os clientes dos serviços que a gente oferece. E a gente usa o Omni para fazer isso, entendeu? E aí você falou, por onde começa? Normalmente, a empresa ela começa ali fazendo as configurações básicas para o módulo financeiro. Coloca lá as contas correntes, faz ali a definição do plano de contas. A gente chama de categoria dentro do Omni, mas é o plano de contas financeiro gerencial. Faz o pré-cadastro ali dos seus clientes e fornecedores e começa a lançar as despesas gerais que a empresa tem. Água, luz, energia elétrica, telefone, despesas administrativas, guias de apuração de imposto. As despesas que são de concessionárias públicas, o sistema captura de forma automática. Você não tem que ficar lançando, por exemplo, a conta de internet todo mês. Você fala, meu fornecedor de internet é esse, o código para eu acessar a minha conta é esse. Todo mês o sistema vai lá, busca e joga para você. Olha aí, ganhando tempo para fazer a coisa acontecer, entendeu? Eu tomei um serviço numa prefeitura em São Paulo. Você pode programar aqui para a Prefeitura de São Paulo, você quer que toda nota emitida pela Prefeitura de São Paulo contra o seu CNPJ, o sistema vai lá, busca e joga no seu contas a pagar. Então, essas coisas, elas começam a ser feitas no início do projeto, onde você coloca lá toda a tua programação de contas a pagar e a previsão das coisas ao longo do tempo. Por exemplo, eu alugo o lugar onde eu estou. Então, eu tenho um contrato que tem duração de 20 meses. Eu lanço a parcela e repito. Ou seja, durante toda a vigência do contrato, esse valor já está lá no fluxo de caixa. Então, todas as despesas que são repetidas, né, que são recorrentes, como a gente chama, você lança e repete. Né? Salário, paga todo mês. Imposto, paga todo mês. Tem uma certa previsão. Você lança pela previsão. E as receitas, vem de onde? Depende aí do tipo da empresa. Se é uma empresa que vende produto, então aquele módulo laranjinha é onde você vai colocar lá os seus produtos, configurar lá os impostos e vender.
Ah, eu sou uma empresa de serviços, onde você vai cadastrar os seus serviços, os seus clientes e colocar ali as suas ordens de serviços e faturar. Isso vai alimentando a parte que a gente chama de contas a receber dentro da empresa. Então, aí, contas a receber menos contas a pagar é o fluxo que vai acontecendo ao longo do tempo, acumulando o resultado da empresa. É simples assim. E aí você vai falar, quanto tempo leva para fazer isso? Vamos citar o exemplo da OMI. A OMI está assim, num volume de operação gigante. Se uma empresa como a OMI assinar o sistema OMI hoje para fazer a gestão, a gestão dela, em no máximo 2 semanas, ela já está implantada e usando. Então, é assim, é literalmente você sentar na cadeira, fazer as configurações que você precisa de fazer e fazer a empresa operar. Simples assim, é bem fácil mesmo, bem fácil. Ah, Fábio, tem um custo que você tem adicional, que normalmente quase todas as empresas já têm, para que você possa emitir as suas notas fiscais de venda e ou de prestação de serviços, que é o certificado digital modelo A1. Para que serve o certificado digital? Ele serve para você autenticar a emissão da sua nota fiscal num ambiente eletrônico. Então, quando você tem um sistema de informática emitindo nota fiscal, é obrigatório que você assine digitalmente os documentos. E quem faz isso? A gente faz isso através do certificado digital. O certificado digital também é um custo barato. A gente oferece na nossa Home Store, né, por R$ 20 por mês, você tem o seu certificado digital por um ano. No outro ano, você renova, pega o do outro ano e só vai atualizando no sistema e fazendo a coisa acontecer. Então, esse é um custo bem pequenininho, mas que é necessário para você dar segurança no processo de comunicação com o Cefaz e com a prefeitura. Legal. Muito bom. Pessoal, alguma outra dúvida aí? Estou até vendo o Eufrásio ali, o Eufrásio já é celebridade. Celebridade da casa. Ele está ali coçando o cabelo. Né? Eu estava pensando, eu estava pedindo para eles a gente bater uma foto aqui também. Fala, Eufrásio. Seria legal, né? O pessoal todo abrir a câmera. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Por favor, Eufrásio. Que conselho que você dá? Eu sou novo, estou há 4 anos como empresário. Até 5 anos atrás eu era de outro segmento. Eu tenho um restaurante assim, e eu vou ser bem sincero com você. Assim, eu já me cadastrei até aqui, tá? Já entrei aqui, já me cadastrei, já quero informação, quero o pacote Fit. E então a gente já vai começar a operar. Hoje, a grande dificuldade minha, inclusive eu até passei uma vergonha esses dias, assim, uma pessoa perguntou para mim, você sabe quanto você tem no seu estoque? Eu falei, eu sei. Alguns pacotes disso, alguns pacotes daquilo, alguns desse, alguns daquele. Então, assim, eu acho que isso daqui vai ser uma solução para mim, porque após 4 anos, e eu me enxerguei muito no que você vinha falando, que conselho que você dá, ou o que você pode falar para que a gente comece a fazer isso ontem? Porque eu vejo que a grande dificuldade minha, que eu estou tendo, é esse controle. Então, assim, eu controlo muita coisa na unha, perco muito tempo, e aí é planilha de Excel para cá, planilha para lá. Então, assim, eu acabei fazendo um curso forçado de Excel para aprender. Então, assim, eu entendo que tem um custo, e por onde a gente pode começar? Porque a maior dificuldade hoje é assim, aonde está meu lucro, aonde está meu prejuízo, aonde a torneira está aberta, aonde eu posso fechar, onde precisa estancar o sangramento, vamos dizer assim, já chutando o pau da barraca, desculpe o termo. Perfeito. Então, assim, eu me vi em muitas situações que você falou e gostei muito, já pedi aqui consulta com o consultor, já me cadastrei no FIT, e você falando e eu me cadastrando aqui, porque falei, eu preciso disso para ontem, não é para hoje. Você falou, até o rapaz falou de BPO aí, para mim é novidade, eu não conhecia. O A1 eu já tenho. Então, assim, eu estou vendo que algumas coisas pode ser bem bacana me ajudar no dia a dia e me tirar dessa situação que a gente está hoje. Me fale um pouco mais por onde começar mesmo. Olha assim, o primeiro passo você acabou de dar. Né? Você se propor a fazer.
né? A gente tem, como ser humano, nós somos muito procrastinadores, né? Ah, mas eu faço, mas depois eu faço, né? Aqui não estou vendo nenhum gordinho, né? Mas eu sou. Amanhã, no início do ano, vou começar a caminhar todo dia. Tá na minha agenda, desde o 4 de janeiro. Pergunta se eu saí uma vez caminhar esses tempos. Ainda não saí, entendeu? É Mas verdade. o primeiro passo é tomar a decisão de fazer, tá? Aí, a partir daí, Tá. o que você vai fazer? Depois anota o meu e-mail ali, eu já te mando, ou você pode chamar o pessoal no chat e eles te mandam, Tá. j@omnia.com.br, eu vou colocar aqui no chat. Eu vou te mandar os links dos treinamentos para você fazer. Então, a primeira Tá. coisa, tem uma parte do treinamento que a gente chama lá de primeiros passos, tá? O treinamento de primeiros passos é o que vai mostrar, vai dar um overview do que é a solução, do que eu mostrei, um pouquinho do que eu mostrei para vocês. Vai falar, ó, primeiro Perfeito. começa aqui, faça essa configuração, faça isso, faça aquilo, coloque o certificado. Se você vai emitir nota fiscal aqui, faz isso, faz aquilo, tá? No seu caso, você Tá. tem um restaurante. Tem um Talvez restaurante. seja bem possível que você tenha que contratar lá da Home Store uma solução para te ajudar a fazer a emissão ali das suas notinhas. Porque Não, aí isso eu já faço. Hoje eu já tenho SAT. Eu já tenho SAT, eu tenho um sisteminha lá. Não então, sei se esse sistema é... mas ele de repente ele não vai se integrar com o homem naturalmente. Aí Tá. talvez valha a pena você analisar, por exemplo, tem uma solução lá chamada Caixa Rápido. É uma Tá. solução especificamente para restaurante, que já se conecta com o homem e as vendas que você faz já vai parar dentro do homem como receita, como contas a receber. Tá? Aí, Legal. agora, Aí mora um outro problema também. Desculpa te cortar. Aí mora não, outro problema. Hoje eu não emito 100% de nota, tá? É um tá, defeito. é um Então, super. eu preciso... Não, porque assim, para a maioria dos clientes, a gente emite. Só que tem cliente que fala, não quero nota fiscal, não emite nada. Não. Então, assim, um caso ou outro pontual. Não estou falando que estou 100% ilegal, mas pelo menos ali uns 10, 20% não está sendo emitido. Como que eu Entendi. faço para solucionar isso? Então, nesse caso, a minha sugestão seria você emitir a nota fiscal contra um consumidor final. Né? O Tá, cliente não quer o documento, mas você emite, porque você precisa estar resguardado. Converse com o teu perfeito. contador, ele vai falar para você que é muito importante que você faça a emissão disso para que você tenha a completude fiscal garantida Perfeito. na sua empresa. Tá? Eu sei Tá. que o Brasil é um país de muitos impostos, mas se a gente faz certo toda a parte que nos cabe, as Uhum. coisas vão se ajeitando. Tá? Perfeito. Eu sei que é meio cultural, né? Ah, não quero nota Uhum. não. Né? Mas não, a gente tem que bater o pé e fazer a coisa acontecer do jeito certo, viu, Frásio? Aí, Perfeito, perfeito. esse é o funil que entram as vendas. O outro lado é você ter anotada todas as despesas que você tem na sua empresa e botar dentro do sistema. Tipo assim, fiz uma compra em 3 vezes, faltam 2 parcelas. Eu estou começando a usar o sistema agora em janeiro, eu paguei uma em dezembro, mas eu não vou, em dezembro eu não tinha o sistema, tenho agora em janeiro. Então coloca a parcela 2 e a parcela 3. Né? Coloca os Perfeito. saldos iniciais, e começa a colocar todas as despesas e aquilo que for repetido todo mês, tem a ferramentinha para repetir. Lá no treinamento você vai ver como que faz isso. Com isso, você vai completando aquilo que você tem na sua planilha dentro do sistema. Tá? Uhum. E aí, Tá. junto com as receitas, o passo onde você vai ver que está sangrando. A primeira ferramenta é o fluxo de caixa. Depois que você conseguiu fazer a tua empresa olhar o fluxo de caixa e conseguir ver ali todas as despesas e todas as receitas e aonde você está tendo o sangramento ou você está tendo sobras para poder investir ou antecipar pagamento ou fazer qualquer outra coisa, aí você pode ir para um próximo passo, que é, por exemplo, fazer uma análise de DRE para ver lucratividade da empresa. Ter dinheiro na conta corrente não significa que a tua empresa é lucrativa. Então aí você vai fazer Perfeito. aí você vai envolver o teu contador para começar a falar assim, cara, como é que eu analiso a lucratividade da minha empresa? Ele fala, olha, você faz isso assim, 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 assado. Dentro do OMI tem um DRE gerencial que vai te ajudar a chegar muito próximo disso, entendeu? Então, Legal. um passo por vez, você vai amadurecendo a forma de gerenciar a empresa, tá? Então, ter o sistema, colocar todas as suas receitas com nota fiscal, todas as suas despesas, deixar tudo bonitinho, fazer as conciliações
das contas correntes, você tem o teu fluxo de caixa completo, tá? E aí, a hora que você tem isso prontinho, o passo seguinte é você falar para o teu contador, contador, eu já tenho agora um sistema de gestão que é esse, talvez ele até seja nosso parceiro já, mas se ele não for, você olha, eu posso parar de mandar para você papel, porque eu tenho um sistema que manda para você uma lote digital, para você importar ali do teu lado, entendeu? E aí, você novamente fala com a gente apoia o contador nisso, dá treinamento de graça para ele, para poder fazer essas integrações e tudo mais, tá? Então, esse é o caminho feliz das coisas, Eufrásio. Ok. Bem Obrigado. fácil, tá bom? A gente, Tá bom. inclusive, brinca de forma lúdica que os nossos maiores concorrentes no mercado são, sabe quais? A Nós Tilibra, mesmo. a Tilibra e o Excel. Ah, Porque é perfeito. o empresário que faz tem a cadernetinha que vai anotando tudo lá, vai colocando no Excel. Aí você copiou uma fórmula errada, você viu que tinha 100 mil e na verdade tinha menos 50, aí você entra em desespero e vai lexotando para baixo, você entendeu? E detalhe, eu contratei os dois, tá? Legal. Agora você é a minha terceira opção que vai virar a primeira, tá? Bom, que ótimo. Muito Ok, bom. obrigado. Obrigado. Sucesso para todos aí. Opa, é um prazer. Pessoal, eu acho que agora, né, já são 8h11, a gente pode finalizar. Então, eu vou deixar o José aí dar suas últimas considerações finais. E, gente, quem puder abrir a câmera só para a gente tirar uma fotinho, para a gente postar nas nossas redes sociais, vai ser super importante. Eu nem passei perfume, Isabela. Agora a gente não tem mais esse problema, né? Não, né? Prontinho, gente. Obrigada. Legal, maravilha. José, Pessoal, olha, a palavra com você. foi um prazer imenso conversar com vocês, trocar um pouco ali de experiência e informação. Acho que quando a gente tem informação, a gente toma as melhores decisões. E assim, a mensagem que eu deixo para vocês é essa do Eufrásio. Toma a decisão de fazer acontecer. Esse é o primeiro grande passo. Só nisso você já deu mais de 50% do passo que você precisa dar para fazer a gestão da sua empresa. Tá? O restante, estamos aqui junto para dar a mão para vocês, tá? Tanto nós como o pessoal do Estímulo 2020, para ajudar vocês a seguirem ali firmes no propósito de fazer a gestão ser uma coisa importante e não algo que fica lá nas terceiras intenções. Não. Você gerencia bem a empresa para você poder fazer a coisa acontecer e você conseguir escalar o teu negócio, tá bom? Obrigado pela presença, parabéns ali pela disponibilidade de vocês. Agradeço aí também a paciência de estar aqui com a gente e a disponibilidade de ouvir um pouco aí sobre o que nós tivemos para falar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tá, pode falar aí. Não, tudo bem, é só eu agradecer mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite, Obrigada. gente. Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Tchau, tchau. Grande abraço, hein?